Bom dia Prazer, para vocês professora. duas. Eu me Bom chamo dia. Bianca. Eu sou advogada há 10 anos. Atuei durante 9 anos na área pública, incluindo também um pouco de previdenciário, mas muito administrativo. Só que desde então eu atuo muito em processo civil, né? E aí o professor Rafael nos convidou. Ontem vocês tiveram aula com a doutora Ana Carolina Sena, também é uma parceira, para aprender um pouquinho sobre união estável. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos processuais, né? Eu vou começar já, gente, porque considerando que vocês entraram certinho no horário, para vocês também não ficarem esperando muito. E aí, porque talvez também, como é quinta, né, o pessoal já está desacelerando. Pois então, cadê aqui? Vamos lá. Ontem vocês aprenderam um pouco mais, se aprofundaram na questão da união estável. Quem disse que você passar? Espera aí, só um minuto. Aqui. Aí ele me ensinou. Só um minutinho, gente, que eu tô apanhando aqui. Pois então, ontem vocês... tô apanhando, mas vai dar certo. Ontem vocês aprenderam um pouquinho mais sobre o conceito jurídico de união estável, né? Se aprofundaram. A doutora Ana Carolina Sena, ela é especialista em direito de família e, com certeza, ela trouxe vários temas interessantes, inclusive de ideias para quando vocês tiverem situações no dia a dia, vocês conseguirem fazer uma aplicabilidade, né, do direito, que eu acho que esse é a grande dificuldade nossa. Na hora da faculdade, nós estudamos, a gente aprende os conceitos, a gente consegue aprender várias coisas, só que na hora de aplicar o direito, na prática, o raciocínio jurídico, ele é mais difícil, né, quando a gente tem um caso em concreto. Então, acho que ontem, provavelmente, ela se aprofundou bastante. E aí, como eu disse, eu vou trazer as questões processuais. O que ocorre hoje? A nossa Previdência, ela tem esse caráter contributivo e solidário, conforme a Constituição Federal, e dentro disso, é muito importante com que a gente sempre lembre que é dinheiro público, por mais que seja compartilhado, porque, em regra, né, por ser contributivo, as pessoas, elas recolhem ao longo da vida, mas existem alguns benefícios também que abarcam pessoas em hipossuficiência. Então, não deixa de ser um dinheiro gerido pelo poder público, que hoje é o grande gestor da área de previdenciário de forma geral, né? Previdenciário geral é o INSS. Então, considerando essa lógica, a gente tem que sempre olhar também o viés do caráter de cuidado, né? Amanhã o professor Danilo também vai trazer a questão do compliance, que é muito importante a gente ter essa situação aplicada hoje nesses órgãos, justamente por causa dos grandes, né, as grandes polêmicas que já saem a longo prazo na mídia sobre fraudes, né? As pessoas, elas entendem que se forjar algum tipo de relação para poder se adequar à legislação, elas vão conseguir acessar benefícios e ficar recebendo esse dinheiro a longo prazo. Então, assim, uma união estável, e a gente vai falar muito mais de união estável e também vamos falar rapidamente das filiações. O grande problema que a gente tem hoje de fraude é a união estável após a morte. Por quê? Muitas pessoas não formalizam o seu relacionamento e depois que tem um falecimento, elas relembram e muitas vezes querem, inclusive, ter acesso sem poder, sem ter direito, àquele benefício previdenciário. E aí a gente se depara com várias situações, né? Tem as questões que a gente vê na mídia, que as pessoas levam a pessoa falecida para assinar. Essas situações eu entendo um pouco, um tanto quanto esdrúxulas, mas acontece muito. A gente faz esse acompanhamento aí pelas redes sociais em geral. Só que o mais grave que a gente aponta nas fraudes é quando há um reconhecimento de união estável e o benefício ele é concedido. Por mais que tenha uma revisão, por mais que tenha uma tentativa de controle por parte do INSS, ele é o órgão que mais concede benefícios hoje, né? Então, ele consegue ampliar,
por mais que tenhamos vários defeitos, ele atende e presta uma política de assistência que é muito difícil eu desconstruir aquela união que foi analisada pelo judiciário. Então, a gente tem uma dificuldade de poder, assim, é difícil comprovar? Mas quando se comprova, não tem muito mais o que se fazer, a não ser que tenha um particular que vá atrás, que construa provas, que faça de fato com que demonstre que aquela união não mais existe, não existia e que aquilo é uma fraude. Então, normalmente no INSS é difícil ser apontado indícios de fraude. Eu trouxe aqui alguns exemplos que, quando acontece, eles pedem esclarecimentos, ausência de vida em comum, que não é uma obrigatoriedade, mas a coabitação ajuda muito a você comprovar uma união estável. Você não ter nenhum tipo de conta conjunta ou vinculada, ou um cartão subsidiário, um cartão, né, que a gente tem. Endereços divergentes também. Normalmente, essas questões mais simples, o INSS consegue fazer um controle e solicitar esclarecimentos, ou até mesmo não reconhecer a união de forma administrativa, né? Então, como eu coloco, o ideal aqui seria que tivesse, de fato, algum tipo de agência para poder fazer todo esse controle, para que isso não ficasse a cargo único e exclusivamente do INSS. Aí aqui, vamos aqui passar para o próximo. Quem disse que eu estou conseguindo, gente? Olha, essa tecnologia aqui não está legal. E aí, dentro disso, além das uniões estáveis, agora com a figura da paternidade socioafetiva, a gente tem muitas fraudes também nesse lugar. As pessoas olham muito mais para as uniões estáveis, as pessoas verificam, fazem um controle maior, elas buscam, né, esclarecimentos de tempos em tempos, muitas vezes outros familiares, tios, parentes, podem também questionar e constituir prova em contrário, mas as filiações, isso tem tido uma crescente muito grande de reconhecimento de filiação socioafetiva, e que muitas vezes também as pessoas, para além disso, os filhos biológicos, elas tentam forjar uma incapacidade para poder se fazer, para poder se ter e ter concedido uns benefícios. Então, veja, é muito grave a gente entender, primeiro, né, vocês aprenderam aqui as regras, os conceitos jurídicos, como aplicar a concessão de benefício, previdência geral. Aprendemos como constituir as uniões estáveis, o que é uma união estável. Só que, com todo esse poder e todo esse conhecimento, é importante a gente entender também que essas fraudes, elas existem, então, numa crescente muito grande. E tudo isso, elas vão perpassar num lugar do processo em si, tanto o processo administrativo, quanto o processo civil, o processo judicial que nós temos hoje, né? Bom dia, Heloísa, os demais que chegaram. Elaine, deixa eu ver se tem mais alguém. E Tiago, bom dia. Sejam bem-vindos. Ué, não passou aqui? Gente, eu vou fazer isso. Passou das filiações. Então, é muito importante, inclusive, com que a gente tenha um controle maior de toda essa situação. Hoje em dia, como tudo tem ficado cada vez mais sistematizado, vinculado à Ergov, eu entendo e tenho, né, essa expectativa, e amanhã talvez o Danilo traga algo nesse lugar também, em que o compliance, a governança e o controle, de fato, da concessão desses benefícios, ele seja mais intenso, ele consiga cumprir uma função social, de fato, para poder não se deixar ter tantas fraudes, tantas situações em que o Estado ele não consegue alcançar e ir individualmente em cada benefício para fazer a revisão anual, que seja de tempos em tempos. Então, dentro dessa situação, a gente consegue, né, só assim, a princípio, vai ser possível a gente fazer um controle maior, porque
não tem muito como se resguardar. Paralelo a isso, é muito importante também trazer que o INSS ele é bem rigoroso em relação a reconhecimento de união estável após a morte. Eu trouxe aqui para vocês o artigo 8º da Portaria 991 de 2022. Ele traz uma série de documentos, inclusive tem aqui 3 slides de documentos no artigo, né, que eu transcrevi para vocês poderem visualizar. Esses documentos todos, eles são utilizados para tentativa de comprovação de uma união estável. Então, assim, para fins de benefício. Então, eles trazem todas essas ideias de documentos, procuração, conta bancária, apólice, registro de associação em conjunto, escritura de compra e venda. Inclusive, isso daqui a gente utiliza muito para ter ideias para quando a gente vai fazer alguma ação judicial. Por quê? A gente precisa usar a criatividade, muitas vezes, para a gente poder comprovar uma união estável. Quantas vezes alguém chega para poder, doutora, eu preciso que você faça um reconhecimento de uma união estável, de fato eu tenho direito, eu tenho interesse em receber esse benefício, né, da pessoa que faleceu, que eu era companheira, mas eu nunca formalizei a minha união estável. Dentro disso, é nosso papel, enquanto advogado, ter criatividade, inclusive, para poder trazer ideias de como construir provas e elementos probatórios para a gente poder criar criar esse direito. Gente, deixa eu só ver aqui uma coisa que eu não estou conseguindo passar com o passador. Eu estou apanhando aqui dessa... Que coisa doida aqui. Para você está aparecendo o artigo, né? Um pedaço do artigo. Provas, pedido administrativo. Isso. Deixa eu só chamar ele aqui, porque realmente eu não estou conseguindo passar, eu não sei o que eu estou fazendo. E aí eu fui 10-0 para a tecnologia. Deixa eu só pedir para ela chamar ele aqui rapidinho, um minutinho. Eu posso te pedir um favor? Você pede para ele vir aqui que eu não estou conseguindo passar. Que aí eu vou falando aqui com eles. Obrigada. Menina, não tô... Essa tecnologia não tá bom para mim, não. O que eu tô fazendo? Por que eu não consegui passar por aqui, ó? É porque tem que clicar nele, senão ele para. Pode tentar de novo. Acho que eu vou parar de mexer aí. Ah, tá. Entendi. Clicar nele aonde? Não. Na tela. Tem que sair dessa tela aqui, tá vendo? Daí pra aquela e dar um clique. Aí. Do mesmo jeito que você já tinha falado, mas eu não estava entendendo que isso aqui também era vinculado. Pode passar pra frente. Não, agora tá. Beleza. Não tá passando aqui não. Aí não passou não, né? Uai. Então, eu tava tentando passar aí, começou passando, depois não deu mais. Não. Agora foi, né? Vou deixar parado. Vou deixar, né? Deixa parado lá. Pode ir, qualquer coisa. Pra poder... Deixa lá que eu volto aqui. Ainda bem que eu formei em Direito, né? E não TI. Pois então, essa portaria, ela traz os documentos que eles são exemplificativos. Olha lá, vamos dar uma passada rápida. Disposições testamentárias, declaração especial feita perante tabelião, prova do mesmo domicílio. E lembrando, aqui tem a prova do mesmo domicílio, mas a coabitação não é necessária para se reconhecer uma união estável. Hoje em dia, é isso que a gente tem, só que é uma das provas que se utilizam. Sempre que tem coabitação, é muito mais fácil eu demonstrar para o magistrado e até mesmo para o INSS que, de fato, aquela união estável, ela existia quando a pessoa estava em vida, né? Bom, e aí tem todas essas situações aqui que eles são um rol exemplificativo. Aí eu coloquei todos os artigos para vocês terem acesso, mas se vocês quiserem anotar essa portaria, ela é um ato normativo, né? Então, de fato, ele pode ser alterado, mas ele nos dá ideia, enquanto advogado, para com que a gente consiga
pensar, ser criativo, e a partir dessas ideias a gente construir provas para um possível processo judicial, se tiver uma negativa administrativa. A união após a morte, ela é muito mais complexa, porque ela é uma situação de fato e que tinha que ser pública. Então, a gente não pode, e aí está ali no artigo, no parágrafo 3º, a gente hoje, não, por causa daquela lei 13.846, a gente não pode mais comprovar a união estável exclusivamente com prova testemunhal. Então, veja, eu tinha uma união estável em vida, o meu companheiro faleceu e eu quero reconhecer isso após a morte para fins de benefício. Ele tinha uma aposentadoria e eu quero receber a pensão por morte. Eu não posso simplesmente trazer prova testemunhal para comprovar a questão da publicidade da nossa união. Eu preciso trazer algum lastro probatório documental inicial, alguma coisa, e aí seja fotos, sejam viagens, declaração no Instagram, enfim, para eu poder conseguir valorar aquelas minhas testemunhas que sabiam que eu tinha aquele relacionamento que era com o intuito de construir família. Então, essa alteração ela é muito importante, mais na frente, mais lá quando a gente for falar dos precedentes, dos tribunais, tem muito tribunal que não aplica, tem muito tribunal que entende que a prova é exclusivamente testemunhal, a exemplo do TRF4, eu ontem encontrei um precedente, estava buscando alguns precedentes para trazer para vocês, e eu encontrei um precedente falando que tem uma súmula do tribunal, ou seja, eles ignoram a fonte primária, que é a legislação, mas tem uma súmula do tribunal em que é autorizado a prova exclusivamente testemunhal para fins de reconhecimento de união estável com o intuito de receber um benefício previdenciário. Então, assim, a gente vai aprender a legislação, a norma, mas lembrando que o nosso judiciário ele é extremamente criativo e muitas vezes eles nos surpreendem. Muitas vezes a gente tem que ir disputando, fazendo recursos e quem sabe até trazer para o STJ, talvez definir esse tema, o que eu acho muito difícil. Na área previdenciária, cada região ela entende de uma forma distinta, então é bem complexo e sensível. E eu acho que hoje a gente falando aqui de processo civil dentro disso, ajuda bastante aqueles advogados previdenciaristas, porque em que pese a gente compreender que tem o direito material, a legislação, os requisitos para o benefício, tudo a gente vai estar lidando com prova, tudo a gente vai ter que estar demonstrando como se enquadrar naquele inciso para garantir o recebimento do benefício de forma eficaz. Então, é um pouco disso. Anotem essa portaria, qualquer coisa depois eu posso colocar aqui no chat também, porque toda vez que vocês forem fazer qualquer tipo de... Até o reconhecimento da filiação socioafetiva. Uma criança inválida, mas que era filho e tem direito ao benefício. Isso também deve ser utilizado, aquela lista de provas, digamos assim, de possíveis provas, ela pode ser utilizada como exemplo para a gente poder usar a nossa criatividade. Dentro do processo civil, e aí já saindo um pouco aqui da parte do pedido administrativo, junto ao INSS, da pensão, é muito importante a gente sempre estar olhando para esses artigos, o 369 e o 373. O ônus da prova, do direito constitutivo, ele sempre vai ser do autor. Então, se a gente está advogando pelo autor, e nós temos que reconhecer a união estável ou qualquer tipo de direito, mas nesse caso aqui a gente está falando para fins de previdência, nós temos que trazer o arcabouço probatório mínimo para a gente poder, pelo menos, gerar um convencimento para o juiz, até mesmo deferir outros tipos de prova. Então, isso parece simples, parece que a gente fala, poxa, isso aí, Bianca, eu aprendi lá na minha teoria geral do processo, só que, em verdade, esse artigo ele é extremamente importante, porque quantas vezes vocês vão se deparar com uma ação judicial e vocês têm, por exemplo, a gente tem uma tentativa de reconhecimento de não estável, só que um dos dois eram casados. E aí?
Se você está pela outra parte, isso é um fato impeditivo, porque o casamento, ele exige fidelidade, então, assim, você consegue, se ele tinha uma convivência com as duas partes, você traz esse fato impeditivo colocando, ele não foi capaz de comprovar o fato constitutivo, esse autor, ele não conseguiu. Então, a prestação judicional tem que ser favorável a mim. Por quê? Eu trouxe o impedimento daquele direito, daquele direito ser constituído. Então, acho que essa disposição do ônus da prova é extremamente importante. Em previdenciário, pelo menos nesses longos anos que eu sempre gosto de estar acompanhando precedentes de vários estados e em relação a essa questão da união estável, eu nunca vi uma inversão de ônus da prova. No próprio Código de Processo Civil, aí, diferentemente do Código do Consumidor, que tem a inversão legal, né, por causa da hipossuficiência, você pode requerer a inversão do ônus da prova, e aí é nos parágrafos embaixo, logo em seguida do 373, eu não transcrevi, mas só trouxe aqui para comentar com vocês, mas quem tiver interesse é só abrir o CPC. Lá ele traz a possibilidade da gente inverter o ônus da prova, mas aí para isso a gente tem que demonstrar que é uma prova muito difícil de ser apresentada no processo, em que é quase impossível, na verdade, a gente, enquanto autor, ou réu, talvez, mas em regra o autor, conseguir acessar para poder trazer em juízo e comprovar o nosso direito para ter, de fato, uma prestação efetiva jurisdicional. Então, é importante a gente conhecer o Código de Processo Civil e essa parte da prova, porque de fato, eu converso com amigos, advogados de anos, e quando eu falo dessa possibilidade de inversão de ônus na área do processo civil, muitas pessoas desconhecem. Então, pode ser que para uma possível ação de benefício previdenciário, isso possa ser requerido e fundamentado. Então, esses dispositivos, eles são de extrema importância. E aí tem uma novidade, que quando veio o Código de Processo Civil, teve a abertura, e aí é muito difícil, mas existe isso na legislação, de se fazer negócio jurídico, né? Podemos negociar que não vamos fazer os recursos, podemos negociar que os prazos serão diferentes. Então, a autonomia da vontade das partes, no novo, que já é velho, de 2015, no Código de Processo Civil, ela passou a não ser mais só uma intenção, ela passou a estar, de fato regulamentada. Em relação às provas, tem um dispositivo que autoriza com que as partes possam fazer esse negócio jurídico em relação a quais provas elas vão poder prestar ou não prestar, e isso é interessante, não vimos ainda na prática, mas é algo interessante que a gente pode também, é importante estar no nosso radar, para nós utilizarmos em caso de necessidade, porque o direito, ele é dinâmico, né, por causa das relações sociais da sociedade em que vivemos, e é isso, cada momento, cada situação, você tem que estar a par de tudo que a legislação traz e autoriza, para que você use a criatividade e vá tentando, de fato, acessar todas as possibilidades de se garantir o direito, né, para o jurisdicionado, e fazer com que a gente demonstre, de fato, que somos estudiosos, principalmente do processo, que é um instrumento para a gente poder consolidar o direito daquela pessoa. A gente utiliza as ações declaratórias para declarar esses direitos, essas uniões, essas filiações, e aí o procedimento é o procedimento comum do CPC. Na questão previdenciária, a gente tem a competência obrigatória, a competência absoluta do juizado especial, em que as questões previdenciárias são levadas diretamente, né, para o juizado especial federal. Teríamos a segunda instância, que é a turma recursal, perdemos a instância do STJ, nesses casos, e teríamos aí como uma possibilidade de revisão constitucional o STF. Então, quando você faz um pedido de reconhecimento de união estável diretamente na vara previdenciária, cumulado com o pedido de concessão do benefício, ela teria mais ou menos, uma ação declaratória,
mas ela teria, com condenatória do INSS, mas ela teria mais ou menos esse caminho que eu falo para vocês. Há também a possibilidade, e aí muito se discute isso na parte processual de previdenciário, de se fazer uma ação de reconhecimento de união estável na vara especializada, que é a vara de direito de família, e posteriormente, com essa sentença transitada em julgado, se fazer uma solicitação com pedido de concessão de benefício. Aí vocês vão, Bianca, mas qual a diferença de um e de outro? Eu compreendo que, processualmente falando, o mais correto seria com que a vara especializada, que é a de direito de família, fizesse a análise da união estável. Mas o que ocorre? Essa, deixa eu até achar, tá mais na frente, mas eu já vou aqui. Essa sentença, ela não gera efeito vinculativo porque a gente tem esse entendimento da TNU. A Turma Nacional de Uniformização de Julgamento, ela entendeu que a vara de família, o processo de direito de família, do reconhecimento da união, ele não vai ser, ele não vincula o INSS e não vincula também o juízo previdenciário. Então, o que a gente precisaria fazer? Reconhecer, fazer uma ação de reconhecimento e uma segunda ação também para ter, como se fosse uma convalidação do juízo previdenciário para se conceder o benefício. Então, o que as pessoas hoje fazem, os previdenciaristas em geral? Já fazem um pedido de reconhecimento da União para fins previdenciários. Então, já faz cumulado direto na vara previdenciária, só que o problema todo é muito mais fácil passar uma fraude, é muito mais fácil a gente verificar situações em que são forjadas provas para que se conceda aquele benefício de forma indevida, né? Por quê? O juízo previdenciário, ele é especialista em previdenciário, ele é especialista em concessão de benefícios, nas regras da legislação, em analisar aquela situação, um caso em concreto, só que reconhecer uma união estável, ela ia ser muito melhor analisada pelo juiz de família. Ontem, quando a professora Carolina Sena, ela trouxe aqui questões para vocês, são questões que você dá um mergulho no direito de família, que, assim, não dá tempo de você ser previdenciarista e ainda familiarista, né? São mundos um pouco diferentes, em que o previdenciário está ali no direito público, tem a tutela do Estado. Direito de família é simplesmente autonomia pura. E muitos magistrados, quando vão fazer essa análise, eles já conseguem perceber, eles já conseguem verificar um indício de fraude, um indício de situações em que não, olha, isso aqui não é uma união estável, isso aqui, na verdade, é uma outra questão. E ainda tem aquelas questões, por exemplo, um contrato de namoro. Como que você nega um fato que você estava vivendo? Então, muitos magistrados, quando chega contrato de namoro, já falam, nesse caso, de união estável. Então, veja, será que o juiz do previdenciário, ele consegue fazer essa distinção, essa análise profunda dessa parte? Então, é uma crítica até que eu tenho sobre esse entendimento do TNU, porque ele fragiliza um tanto quanto, mas, já que ele existe e ele é aplicado, é importante que a gente também pense na celeridade processual. Vamos fazer toda a constituição das provas, fazer a organização do ônus da prova, de forma bem organizada mesmo, para que o juízo previdenciário faça a declaração daquela união estável. Trouxe alguns artigos para vocês do Código de Processo Civil, essa questão da má-fé processual, que é quando talvez traga provas ilegais e alguém consiga identificar, por exemplo, declaração falsa. Declaração falsa de que eu era testemunha de que aquele casal tinha uma união estável, tinha interesse de constituir família. Isso é crime, né? Isso é crime pela legislação, isso pode gerar outras consequências. Então, esses dispositivos que eu coloco para vocês são dispositivos que vira e mexe a gente tem que estar visitando para poder sempre nos lembrarmos de quanto é importante a parte de instrução processual, porque não adianta ter o direito se você não consegue comprová-lo, né? Quantas pessoas ficam sem ter o acesso à prestação jurisdicional porque não consegue construir prova, não é muitas vezes instruída por advogados, e aí isso é bem complexo mesmo, sabe? Porque como é que a gente faz? A gente tem uma responsabilidade imensa em relação ao direito do outro, porque o advogado, ele fala pelo outro ao judiciário, ele fala pelo outro, pelo direito do outro
no INSS, nos órgãos administrativos. Então, a gente tem que estar sempre atualizando, inclusive essa questão da TNU é muito curioso, porque a TNU, em alguns lugares, as turmas recursais nem... Você tenta comentar quando é favorável para você, o precedente, né, é vinculativo, é a Turma Nacional de Uniformização, mas em muitos lugares, por exemplo, Justiça Federal do DF, eles vinculam decisões da TNU que eles querem. Não são todas que a gente consegue emplacar uma vinculação de fato. Então, eu trago isso para vocês verificarem quanto complexo é, né, a parte de previdência no judiciário, essa questão das varas previdenciárias, porque, ao mesmo tempo, como que uma sentença transitada em julgado não vai surtir efeito? Não é vinculativo, mas algo tem que existir. E tem um caso, gente, muito interessante, que eu trabalhei nele tem uns 8 anos. A gente fez um reconhecimento de união estável na vara de família. Era acordo, porque o único filho em comum também era pensionista, então a gente fez uma ação consensual, fizemos a prova das testemunhas, ela era vinculada ao plano de saúde, constituímos várias provas, fizemos também essas testemunhas a gente fez declaração em cartório para poder ter mais legitimidade na prova, e ela ser de fato valorada pelo juiz, e quando fizemos isso, fizemos o pedido direto, e aí não foi Previdência Geral, né, no INSS, fizemos o pedido na Polícia Federal. A Polícia Federal indeferiu. E aí, quando a gente fez a ação na vara previdenciária, a juíza falou que não existia união estável. Olha o problema que a gente tem, sabe? Porque como que uma decisão transitada em julgado, ela é desconsiderada e desconstituída por um juízo que nem especializado é. Então, nesse caso, talvez, se a gente tivesse feito direto na vara previdenciária, a gente não tinha tido esses embrólios, né? Mas a gente recorreu, a gente conseguiu comprovar, tinham muitas provas, de fato, desse caso, mas a juíza indeferiu, falou que a gente não levou provas o suficiente, veja, ela não falou que não tem união estável, mas eu não reconheço porque vocês não trouxeram provas o suficiente para constituir o direito. E aí é essa complicação que a gente tem. Então, essa decisão da TNU, ela é recente, mas eu tive uma experiência há 8 anos que eu trouxe agora para vocês, em que simplesmente não foi aplicado, né? A gente teve que recorrer, mas conseguimos posteriormente, e foi implementado, de fato, o benefício. A união estável, ela tem esse caráter mais complexo, porque ela é menos formal, né? Ela é uma situação de fato. Chamam de ato-fato o conceito, porque é uma questão que, naturalmente, você quer constituir família, então é muito mais difícil a gente comprovar. E a gente lida com isso em outras áreas da vida, né? Dia a dia, às vezes, a pessoa faz um contrato verbal. Então, essas informalidades, elas geram problemas na questão processual. E por isso que eu, como amiga e advogada de muitas pessoas, sempre instruo a fazer formalização das coisas. Ah, mas eu fiz isso aqui, é verbal. Sim, manda um WhatsApp, pelo menos, registra. Por quê? Um WhatsApp a gente consegue fazer uma ata notarial, e uma ata notarial ela tem um valor diferente pelo CPC, né, pelo nosso Código de Processo Civil. Então, mais ou menos nesse lugar, é muito importante com que a gente compreenda o quanto é importante as provas dentro de um processo, não só judicial, mas administrativo. A gente está falando, vai se aprofundar mais no judicial, mas o administrativo também, porque às vezes a pessoa, eu só vou lá e vou pedir, tá bom. Não, se você faz uma boa instrução administrativa e tem uma negativa fundamentada, no judiciário, para você anular, reverter a concessão daquele benefício, é muito melhor, muito mais fácil. Então, o advogado, ele tem que ser reconhecido também nessa área administrativa, de forma geral, porque as pessoas tentam economizar o dinheiro nisso e não contratar os nossos serviços, mas depois tem, nossa, para a gente poder reverter judicialmente é uma complicação que a gente tem que usar a nossa criatividade, né? Pois então, agora vamos passar um pouquinho aqui para os aspectos gerais. Nós temos as possibilidades de ações judiciais, em que você pode, em vida, conhecer e dissolver uma união estável, só conhecer.
né? E não pode só dissolver se ela, de fato, não foi reconhecida minimamente em cartório. E só declarar também, sem ser para fins previdenciários, é possível. Você entrar com uma ação para poder fazer só a declaração da união estável, para poder ter aquele relacionamento de fato formalizado. Só que até essa ação, que é só a simples declaração da união estável, ela vai repercutir em vários outros pontos, né? A gente está debatendo aqui a repercussão disso no direito previdenciário, mas ela vai repercutir na questão de inventário, na questão da estrutura familiar. Então, é importante a gente entender o poder e a repercussão que cada medida judicial ela é possível de se ter. Deixa eu só... Então, a gente tem ali o reconhecimento puro e simples, que é a ação meramente declaratória, e que vocês podem usar para qualquer tipo de ação, né? Ah, eu só quero declarar esse direito. Pronto, você tem essa possibilidade pelo novo Código de Processo Civil de só entrar com ação declaratória, sem condenação, sem encaminhamento de ressarcimento, nada. E, posteriormente, você pode fazer, né, esse pedido, se for o caso, se surgir a necessidade. Aí, o reconhecimento é a dissolução de união estável, que ela seria acumulada, a ação após a morte. Em regra, quando você faz essa ação na vara previdenciária, ele pede para se comunicar se tem algum outro herdeiro, para entender como que vai ser o rateio, para poder fazer essa aplicação do benefício de forma correta. Na vara de família é obrigatório todos os herdeiros, ou se não tem eles, você tentar fazer prova disso, você juntar isso também para poder não ter nenhum tipo de prejuízo, concessão ilegal de benefício, e aí dentro daquela questão da nossa responsabilidade, né? O juízo também tem essa responsabilidade para não se proferir uma decisão judicial que depois é considerada ilegal. E aqui eu coloco a concessão de benefício previdenciário acumulada, que também é uma ação comum, de procedimento comum. Pois bem, gente, vamos lá. A gente falou muito aqui do ônus da prova, da questão da importância, da necessidade da nossa criatividade, de provas documentais, ata notarial, testemunha. Aí dei o exemplo para vocês do rol de provas em que o INSS usa de forma exemplificativa, mas a gente tem outras provas, né? A prova pericial, muitas vezes, ela não é utilizada para essas questões de análise de relacionamentos, mas pode acontecer. Eu, de fato, assim, nunca me deparei porque não precisou, mas a gente não pode só descartar. É importante a gente também estudar esse tipo de prova, ter ela em mente, porque a depender da situação, veja, se a gente não consegue comprovar uma incapacidade, a perícia com certeza vai ter que existir. Então, em relação à incapacidade, essas outras questões, união estável é um pouco mais difícil, né? Porque não vislumbro como aplicar. Mas para uma filiação socioafetiva, para comprovar que o filho, além de socioafetivo, que aí a gente tem que fazer todo o laço probatório, instruir, ainda tem que comprovar a incapacidade. Aí eu juntei só um laudo, não consegui fazer um aprofundamento, uma prova técnica, não tenho dinheiro para contratar um assistente técnico, pede prova pericial. E lembrando, gente, que toda petição inicial, a gente faz pedido genérico de prova. Só que é muito importante que durante o processo, a depender do que você tem de contestação, muitas vezes o INSS ele não consegue se aprofundar tanto e fazer uma impugnação tão assertiva, mas é importante com que sejam feitos todos os pedidos de possíveis provas, que é a parte mais importante da gente acessar o direito, constituir o direito ao final. Se eu não constituo as provas para, ao final, gerar uma interpretação para o juiz daquelas provas, eu não vou conseguir ter direito, eu não vou conseguir nem ter uma possibilidade de mais próxima do êxito, em que pese sermos os advogados, né? Atividade meio, não vou conseguir fazer isso. Então, a parte da instrução probatória, a parte do saneamento do processo, ela é extremamente importante. E aí, na vara previdenciária, eu não tenho visto a decisão de saneamento. Na vara comum civil, a gente tem encontrado mais, e eu queria trazer para vocês essa curiosidade, porque é obrigatório o juiz fazer uma decisão para sanear o processo. Veja, foram feitas essas provas, ele vai trazer toda uma decisão organizando o processo
e colocando qual é a tese, qual é a controvérsia que ele vai analisar. Até porque se ele entendeu errado a controvérsia, é a partir dessa decisão de saneamento em que a gente, enquanto advogado, vai falar, juiz, não é isso. Você está compreendendo a demanda de um lugar errado, né? A sua premissa está equivocada, e aí faz embargo de declaração, faz pedido de esclarecimento, enfim, pode ser até, inclusive, um agravo de instrumento, se ele, de fato, adentrar um mérito ali, para poder fazer essa situação. Oi, Rubens. Oi, professora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, e a senhora? Tudo certo. Professora, sem querer desviar muito o foco da aula da senhora, é só uma dúvida ou dica que a senhora tem no sentido de a perícia sendo negativa em prol da parte requerente, nesse caso, por exemplo, se a senhora tem alguma dica do que fazer, se impugna direto, se solicita outra perícia, o que a senhora vê em termos processuais no dia a dia? Pronto. Quando tem uma perícia ruim, negativa, primeiro eu tento fazer os quesitos complementares. Eu não esgoto, sabe, Rubens? Eu vou fazendo aos poucos, porque é complicado. Nem sempre a parte tem dinheiro para poder pagar um assistente técnico, né? Para a gente poder impugnar de uma forma mais técnica. Então, eu tento encontrar controvérsias que sempre tem. E aí você pode prestar atenção. Sempre vai ter. Às vezes ele está explicando uma coisa, mas conclui outra. Então, eu tento achar algumas controvérsias e peço quesitos complementares. Posteriormente aos quesitos complementares, se não sanou, eu peço uma segunda perícia. Porque a perícia, o que eu vejo é que ela é valorada de uma forma diferente pelos magistrados. Eu não sei se você tem essa sensação. Se tem uma perícia em que a conclusão não é inválido, então veja, eles já vão falar, não, é técnico, ele que falou, eu vou só decidir agora. Só que nem sempre a perícia ela vai esgotar. Então, assim, se você já constituiu outras provas, em algum exemplo que você tem aí, você tinha constituído algumas outras provas? A situação é neurológica, hérnia de disco, ele tem 4 na coluna e quem avaliou falou que ele está capaz para seguir a vida normalmente, entende? E no Então, trabalho, não tinha afastamento, não tinha alguma outra situação, já não vai no médico a longo prazo? eu tô com receio só de fugir do tema da senhora, professora, mas basicamente ele trabalhou por 20 anos numa empresa de construção civil, e aí depois ele se afastou por 6 anos, auxílio-doença. Em 2006, aposentou por invalidez. Em 2019, cessou. O problema dele é neurológico. E aí ele tem Entendi. toda a documentação, piorou. É, o perito deu a negativo, não foi um laudo muito bom, né? Por isso que eu fiz a pergunta, tentando amarrar com a aula da senhora, assim, qual que seria o próximo passo. Mas eu provavelmente vou nessa linha que a senhora acabou de apontar, de quesitos complementares. Tenta achar. Não tem problema, não tá fugindo. Não é sobre a concessão do benefício aqui específico da questão de não estável, mas é provas, né? Então não tá fugindo, não, fica tranquilo, pode perguntar. Perfeito, E assim, professora. o que você poderia fazer aí, Rubens, também, tentar buscar um médico do trabalho, porque o que a gente vê hoje? O médico do trabalho, às vezes você tem um problema de coluna e que desencadeia uma depressão, e aí você tem que fazer esse nexo de causalidade que, às vezes, lá da construção, ele consegue construir isso, fazer dentro de um documento. Eu não sei como é o seu cliente, a situação, mas se ele tiver condição de arcar com um médico do trabalho, assim, que, né, entenda de saúde, e tem que ser um médico do trabalho, eu acho, nesse caso, para você poder conseguir achar algum tipo de, né? A Ou falta de especialidade, professora, de ele não ser neurologista, o perito, isso é um ponto sensível para impugnar ou não? pode impugnar. Eles vão falar que não, mas eles vão falar que médico pode ser generalista, né? Tá. Médico é Ele é médico. Igual endocrinologista, advogado, o por médico exemplo, cara. advogado é advogado. Advogado pode peticionar em qualquer vara, né? Só que qualquer situação, família, previdenciário, eles vão falar isso, mas é algo que eu sempre impugno. E já consegui algumas vezes na parte da psiquiatria conseguir. Entendeu? Porque, Perfeito. um médico ortopédico não vai analisar uma questão psiquiátrica. Ele é médico, mas não faz sentido. Então, nesse caso, eu acho que você consegue fazer essa impugnação em relação à especialidade. Tá Não bom, sei se muito vai ter obrigado, professora. precedente, viu, Rubens? Se tiver precedente nesse sentido, qualquer um, mesmo que antigo, tenta colocar para construir, mas, para além disso, tenta achar as controvérsias. Porque dentro da própria prova, igual aqui, a prova pericial,
Dentro da prova, o médico, ele é médico. Eles têm uns quesitos, só que os quesitos são objetivos. Então, ele vai entrar em contradição em algum momento, ainda mais nesse caso que é complexo, que tem uma incapacidade, uma invalidez, né? E outra coisa, nesse caso ainda é um absurdo, porque tem todo um histórico, né, do auxílio-doença, tem a aposentadoria já concedida. Ele tem os laudos desde 99, professora, tipo, e organizou, guardou bonitinho, então deu para reunir todas essas provas e ainda assim não deu certo. E o perito ele fez um comentário de ordem pessoal, assim, que ele comentou que o paciente estava exagerando na dor. Então, aí isso aí você pode pedir uma nova perícia também. Tá. Porque ele foi parcial, né? Perfeito. Obrigado, professora. Por nada. E aí, gente, ainda aqui, e aí a gente trouxe aqui, o Rubens contribuiu falando sobre questão de impugnar a prova pericial. É muito importante a gente sempre ler todos os documentos, inclusive, por exemplo, prova testemunhal. Às vezes a pessoa faz uma declaração de próprio punho, mas o advogado ele tem que ler, parar, prestar atenção. Será que isso daqui de fato vai nos ajudar? Porque às vezes é uma frase, é um detalhe em que a gente vai ter um problema seríssimo, né? Vamos dizer lá, ele fala, igual essa situação, se ele comentou um perito, ele é imparcial. E ninguém é imparcial, né, na verdade, mas a legislação fala que ele tem que prestar assistência ao juízo e ser imparcial. E aí ele está analisando, ele fala, não, é exagero. Ele não tem que dar juízo de valor. Quem dá juízo de valor é o advogado. E nem o juiz pode, ele tem que decidir a partir das provas. Então, por isso que eu digo para vocês que as provas são, assim, dentro de um processo, é muito importante. E é difícil, às vezes. Vocês podem ter 30, 50 anos de experiência. Pode ser que, às vezes, você fale, poxa, mas aqui, por que eu não pedi uma quebra de sigilo? Por que eu não pedi, entendeu? Vai acontecer. Então, estar atento a isso é de extrema importância para que a gente não deixe passar. E veja, nesse exemplo do Rubens mesmo, se ele não impugna, o juiz ele vai pela prova técnica. Então, eu acho errado também valorar a prova pericial de uma forma... Não existe hierarquia entre as provas, né? A gente tem todas as provas e a gente deve utilizá-las e valorando caso a caso. No caso do reconhecimento de união estável após a morte, me parece que prova testemunhal, ela tem que ser olhada com cuidado, mas ela comprova a publicidade da relação. Então, eu não posso simplesmente colocar ela em um lugar, documentar em outra. Então, elas têm que estar de forma equiparada. E isso, pelo menos, é uma sensação minha. A gente tem essa possibilidade da produção de prova antecipada também. Em alguns casos, para concessão de benefício previdenciário, eu acho mais difícil. Eu nunca vi, na verdade, ninguém fazendo esse pedido. Mas coloco aqui para vocês ficarem atentos também. Por exemplo, a pessoa estava trabalhando e aí nunca entregaram o contrato de trabalho para ela, só que ela sofreu um acidente, ela tem que entrar com um pedido de benefício, uma ação. Vocês podem fazer uma prova antecipada, uma produção antecipada de prova, não tem acesso ao contrato de trabalho, isso é básico, né? É uma prova básica. Então, pode ser um instrumento preparatório e que muitas vezes você faz essa prova antecipada, tem acesso ao documento, faz o pedido administrativo e dá certo. Veja, você usa o judiciário, você trabalha ali com os dispositivos sobre provas de uma forma favorável a você, inclusive, para você não ficar tudo judicializando. Tudo eu tenho que fazer uma ação para constituir durante o processo. Não, vou fazer antecipado aqui, que é o objetivo, o empregador tem que, de fato, me fornecer essa prova. Em seguida, eu faço... Em seguida... isso aí foi a pergunta que a gente já até passou dela. Em seguida, eu faço só um pedido administrativo, que é muito melhor, né, gente? Vamos combinar, assim, vocês... Eu não sei se todo mundo aqui advoga? Está advogando? Só estão estudando? Porque é um pouco assim, sabe? A advocacia, ela como diz, não é para amadores, porque dia a dia a gente se depara com cada coisa e cada vez mais e eu amo processo civil, assim, adoro. Desde o início da faculdade eu sempre gostei muito de processo, mas eu acho que vocês entendem um pouco dessa dor, né? O processo, às vezes, ele é tão custoso, não só para o cliente, né? Para nós, porque a gente vai, luta, faz, escreve, defende, constitui prova, tem criatividade, né? E aí, o que acontece? O juiz vai, não dá.
Juizado é terra sem lei, perfeito. Rubens, não, aquele FONAGE, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Gente, eu não dou conta do FONAGE, porque aí o FONAGE, ele aplica, às vezes, para alguns tribunais, de alguns estados, outros não. Esses dias eu descobri que tem um enunciado do FONAGE em que o prazo recursal, eu esqueci o número, o prazo recursal, ele se inicia do dia do julgamento da turma recursal. Olha que coisa maluca. Como é que eu vou recorrer de uma coisa que eu não tenho acesso à íntegra do acórdão? Tudo bem que o acórdão no juizado, normalmente é só a ementa, né, mais fundamentada. Mas não faz o menor sentido isso. E aí não adianta a gente tentar aplicar também só o Código de Processo Civil, né? Ah, primazia do mérito, isso aí não emplaca. Exatamente. Elaine, FONAGE é um fórum em que eles fazem enunciados para os juizados especiais. E esses enunciados, assim como, por exemplo, essa decisão da turma recursal, da TNU, né, Turma Nacional de Uniformização, eles são, em tese, vinculativos. Então, o FONAGE se reúne, esse fórum, e eles fazem vários enunciados. Se você jogar no Google, enunciados FONAGE, dá uma jogada no Google, você vai ver que tem números, assim, muitos. E aí, veja, eles decidiram isso, falaram assim, FONAGE se escreve F-O-N-A-G-E, FONAGE, J-E, desculpa, J-E. Eles escreveram, esse entendimento de que não precisa publicar o acórdão é a coisa mais, assim, assustadora que você pode ver na sua vida. Como que não pode publicar? Aí a gente, advogado, não pode ter o direito de ter mais de 10 processos, porque tem que acompanhar no andamento, né? Não vai receber publicação. Então, assim, isso aí aplicou lá na Paraíba. É um juizado civil que eu faço lá, não é federal, mas eles aplicaram lá. A sorte é que eu estava organizada e tinha uma matéria para recurso extraordinário nesse caso, que era uma situação da DPF 130, que é uma situação do direito de imprensa, enfim, bem complexo lá em relação a jornalista, mas quase que a gente dá um susto nesse prazo aí, porque eu vou falar. É Vasti ou é Vasti? Como que pronuncia o seu nome? Você falou que está iniciando a advocacia. Consegue falar? O meu nome... Desculpa. O meu nome é Vasti. Vasti. Isso. Prazer, Vasti. Prazer Você está iniciando a advocacia agora? Você tem um ano? Primeiro Não, ano? Pegou eu peguei a OAB já tem um tempo, só que eu estou saindo de uma depressão. E aí agora que eu vou iniciar os meus trabalhos. Pronto. E aí eu vou já te falar uma dica, já que você trouxe isso, compartilhou com a gente isso. Até a doutora Ana Carolina ontem, ela faz isso também. A gente coloca contratualmente que a pessoa o cliente é obrigado a fazer terapia quando é muito complexa a situação, entendeu? Entendi. Para você não absorver isso. Entendi. Isso é algo que até é interessante, né? Eu comecei a pensar isso de uns tempos para cá, porque antigamente eu não tinha essa percepção. E no final eu achava que eu era obrigada mesmo a ser a psicóloga do cliente, que não é o caso. Obrigada. Nada. Gente, olha só, eu não estou dando conta dessa tecnologia aqui. Peraí. Só um minutinho. Professora, desculpa interromper a aula, mas assim, eu tentei buscar o material e não encontrei. Interessante, todos esses slides, eu entrei no site da ESA e aqui mesmo eu não consegui encontrar. Depois, se tivesse alguém para orientar como a gente acha, eu agradeço. Obrigada. Os slides, né? Sim. Eu vou falar, eu conversei com a Vanessa, eu não sei como que funciona, mas eu falo para eles, o meu eu consigo disponibilizar, e eu posso falar com a Ana Carolina também, mas eu acho que tem que solicitar, porque esse slide a gente fez, sabe? Eu até mandei hoje, inclusive, não mandei antes. Então, muito obrigada. Eu vou disponibilizar meu e-mail, eu agradeço, se puder, assim, é até uma forma de ter contato, eu agradeço muito. Claro, eu vou deixar, no final vou deixar o meu número também, que aí se vocês tiverem alguma situação, pode ficar à vontade, o que eu puder ajudar, né, que, enfim. Muito obrigada. Nós temos que nos unir. Eles mandam, Obrigada. desculpa, eles mandam pro Clesum. Vai um e-mail pro e-mail cadastrado na ESA, né? E aí acessa o Clesum
e eles vão subindo a gravação das aulas lá e os respectivos materiais. Eu consegui encontrar por lá, só para comentar. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Não, perfeito, gente. É isso. Ó, eu trouxe o dispositivo que eu falei lá no início, daquela situação da prova material, e aí vejam que interessante. Eu vou falar mais um pouquinho, vocês querem dar um intervalinho ou querem tentar terminar mais cedo? Eu prefiro terminar mais cedo. Assim, A gente pode seguir e terminar uns 20 minutinhos, meia horinha mais cedo. Dá para fazer, dá para acelerar, se vocês preferirem. Eu agradeço. Todo mundo de acordo? Vamos fazer um negócio jurídico? Não, então combinado. Então vamos direto e eu vou... E aí a gente consegue terminar mais cedo aqui, eu consigo acelerar um pouquinho. Tem umas decisões que eu quero comentar com vocês, tem uma muito interessante, e aí eu vou até trazer para vocês, eventualmente, em outros casos, para além de união estável, também se familiarizar um pouco com o protocolo para julgamento de perspectiva de gênero. Eu vou falar isso no final, porque foge um pouco ao tema. Aí esse que foge, viu, Rubens? Não era a sua dúvida, não, mas esse vai fugir um pouco, mas eu achei interessante, porque na área previdenciária tem crescido muito a aplicação, crescido muito mesmo. Recentemente a gente falou na Rádio Justiça, lá no DF, sobre aplicação para concessão de benefício rural, entendeu? Aposentadoria por idade. Enfim, então eu vou trazer para uma situação de união estável, mas para vocês ficarem atentos mesmo, só como uma dica. Então, essa legislação de 2019, ela tem essa previsão em que não mais é possível uma comprovação exclusiva de prova testemunhal, porque a união estável não é só a publicidade, você tem que comprovar a intencionalidade, a autonomia das duas pessoas que estão juntas em constituir família. Então, eu tenho que ter um mínimo de lastro documental. E veja, se você quer constituir família com alguém, alguma coisa junto vai ter, né? O que é complexo, porque muitas vezes as pessoas não formalizam mesmo, e é uma questão do brasileiro, sabe, gente? Nós temos dificuldade em formalizar. Até nós mesmos, eu acho que a advocacia me ajudou bastante a cada vez mais formalizar tudo. Eu gosto de mandar tudo por e-mail, como diz a menina, tem uma advogada que trabalha comigo, que ela bem, que às vezes eu acho que você está na época dos maias, astecas e maias, né? Eu falei, porque perder 100% a formalidade é ruim, porque se eu tiver um problema futuro, como é que eu vou resolver? Vozes da minha cabeça, não existe isso. A gente tem que, de fato, trazer a Constituição probatória, né? E eu estou batendo muito nessa tecla, gente, porque eu vejo muita decisão não concedendo benefício previdenciário, que o advogado não prestou atenção, não organizou, não perdeu tempo. E o difícil é perder tempo, gastar tempo, perder não, desculpa, não é nem perder. Gastar tempo aqui para lá na frente você tá tranquilo, fica muito mais fácil até de impugnar. Veja, esse exemplo do Rubens mesmo, se ele constituiu todas essas provas que ele trouxe, ele colocou tudo no processo, a impugnação dele, ele pode até usar, você pode até usar, Rubens. Então, o auxílio-doença foi por qual motivo? Isso não desencadeou uma outra questão? Então, você consegue trabalhar com as provas de uma forma que você vai cavando o seu direito, mesmo quando difícil, mesmo quando o juiz, ele, de fato, não nos ajuda tanto, né? Então, eu deixo esse dispositivo para vocês terem conhecimento dele, né? É a legislação dos benefícios. Ah, tá, aqui eu já estou na questão. Vejam bem, eu trouxe esse exemplo aí para a gente começar a trabalhar as ideias que a gente tem sobre pensão por morte. Então, veja lá. Essa decisão, ela é de 2024, ela é do TRF1, é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né? Lá no Distrito Federal, a gente, quando não é juizado, é vara comum, os recursos vão para esse tribunal. E tem outros também, Bahia, eu não vou saber todos de cabeça, mas é o TRF1. Então, veja, aí nesse caso específico, eu vou ler aqui para a gente poder debater ele. Os requisitos indispensáveis para a concessão de benefício previdenciário da pensão por morte são a qualidade de segurado do falecido por ocasião do óbito, a ocorrência do evento morte e, por fim, a condição de dependente de quem objetiva a pensão.
Vocês estão vendo que, para reconhecer a união estável no juízo previdenciário, eles trazem de uma forma que eles focam na parte do benefício, assim, eles não vão a fundo, não se debruçam de fato para entender aquela relação entre as duas pessoas, né? Enfim, aí essa é a crítica que eu deixei lá desde o início sobre o juízo de família, que eu sinto um pouco de falta dessa especialidade aqui, mas enfim. E aí o item 2. Quanto aos requisitos para a configuração da união estável, basta que essa seja pública, duradoura, contínua, com o objetivo de construir família. Ó, a prova testemunhal corroborou a versão do recorrente, no sentido de existência de união estável entre ele e a instituidora do benefício. Aplicação do princípio do tempo rege o ato. Nesse caso aqui, ele trouxe só prova testemunhal, mas antes da entrada em vigor da legislação, porque o óbito foi em 2015. Então, veja, o TRF1 aqui entendeu aquela legislação que eu trouxe para vocês. Olha, de fato, não pode ser só prova testemunhal por causa da previsão desse artigo. Mas foi em 2015 o óbito. Então, a gente não vai deixar de reconhecer essa união estável exclusivamente por prova testemunhal por causa da questão do tempus regio ato. Então, veja, por mais que a gente acompanhe todas as legislações, acompanhe os precedentes, essa questão eu vou até explicar, gente, a Turma Nacional de Uniformização, como a Basti trouxe, eu até peço desculpas que eu não tinha explicado, que está começando, né? Dentro do só fazer um parênteses rapidinho, dentro do juizado especial, a gente tem a primeira instância, juizado especial federal, a segunda, que são as turmas recursais, e aí é possível fazer recurso extraordinário. Paralelo, e aí não tem uma hierarquia, mas dentro dessas turmas recursais, a gente tem a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Quando uma turma decide de um jeito, a segunda turma decide de outro, e às vezes também a terceira de outro, vamos dizer que tem 3 turmas, né? Aqui é um estado pequeno. São Paulo com certeza tem mais. Quando tem precedentes diferentes nessa segunda instância do sistema do juizado especial, você pode fazer uma uniformização de jurisprudência. Aí tem que ver local, porque isso aí normalmente está no regimento interno, tá? Então, cada lugar de um jeito. Em Brasília eu tenho 15 dias para fazer da publicação do acórdão. Se eu entender que tem divergência em outras turmas, aí eu faço. Como se fosse um desembargo divergente mesmo, assim, né? Na segunda turma decidem do jeito X, na primeira do jeito A. Eu quero que uniformize e, claro, já faço o pedido para que o meu pedido seja o acolhido, né, o do nosso cliente. Então, e a TNU, normalmente, pelas normativas, ela vincula as outras turmas, então ela é um tribunal uniformizador de jurisprudência. Só fazer acho que é importante trazer essa explicação, porque como eu passei batido, só chamei de TNU, para quem já acompanha, às vezes, tem muita gente também que acompanha, já está há mais tempo, sabe, Basti? E não conhece também, então, explicando para você poder entender um pouco. Voltando aqui, nada. E, gente, se vocês tiverem alguma coisa que eu falar em sigla, por favor, me pergunte, porque às vezes a gente só fala, né? TNU, enfim, outras siglas, aí, o que é isso? Levante a mão e me pergunte, porque não foi por mal mesmo, é porque às vezes a gente só, né, dia a dia fica falando essas palavras difíceis, igual quando com o cliente, vou conversar com o cliente e falo uma palavra difícil, aí eu falo, me pergunte, porque a intenção não é não passar a comunicação, o objetivo aqui é ser objetivo e claro, né, para poder a pessoa entender. Sim. E aí, retomando essa decisão, ela é muito interessante, porque ela traz, de fato, a modulação da legislação que a gente coloca ali, né, então, ela não ignora a lei, e a lei é fonte primária. Dentro de uma fonte primária, a gente precisa, de fato, compreender a hierarquia das normas, porque senão também vira muita bagunça, né? A gente não vai conseguir desenvolver muita coisa se a gente não obedecer o que a legislação traz. Claro, igual eu estou falando, nas varas de direito previdenciário, gente, é muito complexo. Aqui em São Paulo vai ter um entendimento, no Distrito Federal
eles obedeceram a legislação, mas às vezes lá na turma recursal eu me deparo com umas coisas absurdas que você não, assim, não faz sentido. Eu não transcrevi aqui, mas depois, quem quiser anotar o meu número ao final, eu posso buscar, eu tenho isso salvo lá, porque senão ia ficar muito... A jurisprudência é muito ruim botar no slide, porque vai ter até uma agora, que vai ser uns 4 slides de jurisprudência, para a gente poder debater, mas é porque fica muito apertadinho, mas eu posso mandar. Do TRF4, ele falou que tem uma súmula deles, que é acima da fonte primária, olha que absurdo. O TRF4 aqui tem uma súmula, a gente se uniu, entendemos que aplica ela, acima da lei, e que pode só ser prova testemunhal. Isso, talvez, a depender do cliente, vai ser bom para a gente, mas, ao mesmo tempo, não tem uma lógica, né? Não tem uma linearidade entre os tribunais e precedentes. Então, a gente fica o tempo todo, enfim, é bom, mas eu acho que o sistema de precedentes, ele nos dá previsibilidade, até para o cliente também. Como é que a gente vai explicar para o cliente que no tribunal o TRF4 entendeu de um jeito, mas aqui não entendeu? Então, eu normalmente opto por sempre seguir o que está na legislação. Ó, a legislação, o cliente chegou, a legislação, ela fala que não pode ser só prova documental, você vai ter que achar alguma, ou só prova testemunhal, você vai ter que achar alguma prova, algum WhatsApp, uma declaração de amor no Facebook, não sei, entendeu? Vai ter que procurar algo para poder conseguir acessar, de fato, o seu direito de se constituir essa união estável, porque senão vai ser complicado. Mas a gente pode se deparar do juiz aceitar só as provas testemunhais, né? E tem uma coisa importante sobre as provas, que é importante vocês compreenderem isso de agora. Ah, tem 1 mês de advocacia, tem 10 anos. É importante nós, advogados de forma geral, quer advogar? Vamos compreender isso. O juiz vai dar o valor para cada prova, mas a gente consegue forçar e direcionar isso, por exemplo. Magistrado, nesse caso, eu tenho só uma comprovação de que eu era dependente do falecido, do instituidor do benefício. Só que eu tenho 7 testemunhas em que, em vários espaços diferentes, a gente era um casal, a gente tinha interesse em constituir uma família, né, enquanto 2 seres humanos. Então, valore essa prova, e vocês podem pedir isso expressamente. Requeiro que seja valorada essa prova, né, considerando a minha dificuldade de construir mais provas documentais. Então, a valoração da prova, ela já pode começar a ser trabalhada desde a petição inicial. E isso vai ajudar vocês, não quando for juizado, mas a subir recurso para o STJ, porque valoração da prova é um dos elementos que você você tem possibilidade de fazer um recurso especial, por exemplo. Então, se eu construo a tese da valoração da prova desde o início, por exemplo, um exemplo de tese, assim, né? A hipossuficiência da possível beneficiária em constituir prova documental garante, deixa eu pensar, porque também para pensar agora que a parte beneficiária detém hipossuficiência na constituição de provas documentais, por esse motivo juntou provas testemunhais para comprovar sua união estável. Um exemplo. Isso é uma tese fática. Só que se eu bato nisso desde a inicial e eles registram isso no acórdão, para o bem ou para o mal, favorável ou desfavorável, mas eu tenho essa parte fática da valoração da prova certificada, eu consigo conhecer recurso especial e extraordinário. Então, assim, e se vocês tiverem a oportunidade aqui na ESA, se tiver em algum momento, façam um curso, né, aqui do pessoal da OAB, de recurso especial e extraordinário. Quando você faz Bianca, eu não advogo nos tribunais superiores, tudo bem, mas quando você faz, desde o início, estudos especializados com prática sobre os recursos dos tribunais superiores, a sua petição inicial muda. Você começa a trabalhar a petição inicial, essa parte aqui que eu trago para vocês, essa parte aqui vai ser trabalhada de uma forma totalmente diferente. Gente, totalmente diferente. Você não vai só fazer um pedido, o que a gente aprende na faculdade, né? E que eu não estou desmerecendo, mas é porque a prática, ela vai trazendo esses moldes para a gente e a gente vai desenvolvendo. Eu não acho que é nem melhor nem pior. Só vai desenvolvendo. Eu não vou só colocar o artigo prova pericial, tal. Desde o início, eu vou elaborar. Olha, eu tenho a prova pericial em que ela, de fato, aqui, ela não pode ser, caso do Rubens, vamos voltar lá nesse exemplo, ela não pode ser valorada de uma forma
que sobrepõe as demais, porque ele está desde 1999, então, considerando o tempo e o conjunto de prova documental, a situação atual dele ele pode estar melhor porque ele se aposentou e está cuidando da saúde, mas a invalidez para o trabalho permanece por causa desse fator. Então, assim, você constrói a sua petição de uma forma diferenciada. Se tiverem oportunidade, de fato, eu falo para vocês, façam esses cursos de recursos de Tribunal Superior, porque a petição ela vai melhorando, assim, na explicação, no acesso ao juiz, nessa questão da valoração da prova. E gravem essa palavra, valoração da prova. É muito importante para vocês, até quando forem fazer algum tipo de recurso, no caso do Rubens mesmo. Se o juiz indeferir no final, Rubens, você vai bater na valoração da prova. Juiz, você valorou a prova pericial, sendo que eu trouxe várias outras, entendeu? E aí você pode pesquisar no tribunal, na jurisprudência, vai ter muita coisa que vai ajudar, sabe? De argumentação e de organização em geral. E aí, eu trouxe... tá, aqui. Casos após a morte e repercussões. Reconhecimento da união após o óbito, conflito entre cônjuge formal e companheiros, repercussão no inventário e a partilha, e o valor, a valoração, que eu já comecei a falar. Eu fiz o slide, gente, mas eu vou falando na minha ordem, e aí eu vou... Valor da prova documental e testemunhal. Bom, deixa eu só falar uma coisa para vocês, eu posso só pegar uma aguinha rapidinho e eu volto? Que aí a gente já continua, que aí eu entro nesse aqui, eu já volto, um minutinho, tá? Pronto, pessoal, vamos lá. Pois então, e aí o que a gente trouxe até agora, tudo que a gente falou, deságua nesse lugar. Reconhecimento da união após o óbito. É sempre mais complexo, é mais fácil ter fraude. Muitas pessoas podem se utilizar disso, porque pensam até assim, ele não tem beneficiário nenhum, por que eu não vou fazer, né? Enfim, tem muitos casos de pessoas que eram cuidadoras de idosos, por exemplo, e pedem reconhecimento de união estável para poder garantir garantir esse recebimento do benefício. Então, é muito importante com que, por exemplo, existem casos que os herdeiros, eles não concordam com aquela união estável, o benefício não vai para ninguém. Só que se a pessoa te procura como advogado, a gente vai ter que trabalhar para desconstituir a concessão daquele benefício para terceiro, que é fraudulento. E a gente tem casos, gente, assim, ontem a doutora Ana Carolina deve ter falado para vocês sobre a situação da separação total de bens, das pessoas idosas, né? Tivemos uma decisão do STF recente em que falaram que idosos podem ter regime de bens diferente da separação total. Então, assim, enfim, por causa da questão do etarismo, que pessoas acima de 60 têm capacidade, sim, de escolher o regime de bens. Só que no Brasil, o que a gente vê a longo prazo, e existe o contrário também. Existem pessoas que, de fato, se relacionam com pessoas idosas, né? E tem relacionamento, e tem união estável, e tem que ter o direito da concessão do benefício, se assim for verdade. Mas existe muita gente que era cuidadora, era só, sei lá, e, não sei, cuidadora, convivia na casa, mas não tinha uma relação, e conseguiram concessões de benefícios. Onde a gente estava conversando aqui pessoalmente até, e tem um caso nesse lugar em que tem que ser utilizado a criatividade também, é sempre a criatividade, gente. Correr atrás de prova testemunhal, às vezes, por ser questões muito antigas, é mais difícil para a gente desconstituir e alegar que é fraude. E lembrando, uma fraude nesse lugar pode ser até crime, um estelionato, né? Porque você está se beneficiando. Então, veja, por mais que a gente advogue em uma única área, o direito ele se perpassa. Sempre, você pode ser especialista, mas é importante que você compreenda os conceitos para você poder sempre saber como agir, saber para quem indicar, fazer parceria. E nesse caso de fraude, é crime, né? Não é uma simples, poxa, a pessoa está recebendo o benefício, mentiu e é isso mesmo, só má fé, litigância de má fé. Não, é crime, tem que pedir litigância de má fé, tem que entrar com uma ação para desconstruir as provas, enfim. Então, esse reconhecimento da união estável após a morte
ele é muito complexo, mas cabe a nós, operadores do direito, ficarmos atentos também, não nos submetermos a isso, porque também muita gente fala que é advogado que instrui a fazer declaração falsa. Não existe isso, a gente está aqui para poder ser operadores do direito, né? Imagina, a pessoa fazer uma declaração falsa, é crime também, então a gente tem que ter muita responsabilidade nisso. Conflito entre cônjuge formal e companheiros. Isso é muito comum, gente, muito comum mesmo. A gente tem, no Brasil, essa questão das uniões paralelas já foi decidido que não é possível, né, pelo STF, mas é muito comum na nossa cultura isso ocorrer. E muitas vezes, quando a pessoa é casada com né, com a sua esposa, mas não tem uma separação de fato e constitui uma segunda união estável, o que vale é a união estável, né? O casamento de fato ali, por causa da separação de fato, ele não surte mais efeito se isso for comprovado. Então, isso já tem decisão judicial em vários tribunais, inclusive para fins previdenciários, né? Na legislação, eu não vou saber o ano agora, mas tinha uma legislação que as ex-mulheres também tinham direito à pensão por morte no âmbito federal, e a gente já viu alguns casos em que do nada tinham 6 pensionistas. Aí eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas é por causa da legislação da época, né? E a legislação veio mudando, e aí esses conflitos, eles se tornaram muito mais comuns, porque é só a viúva que vai ter o direito, não tem como fazer com a ex-mulher, conceder também a divisão desse benefício. Então, esse é um conflito muito comum, e pode ser que vocês, a qualquer momento, né, sejam procurados por a mulher que era casada, se sentiu preterida, ou a companheira que precisa constituir aquela união estável, mas tem essa outra situação do casamento. E aí, lembrando sempre que vocês têm que entender o fato e pensar, poxa, nesse caso, então, eu preciso da prova que ele morava com você. Coabitação não é requisito indispensável, mas se ele não morava com a casada e morava com você, a gente já está na frente. E vai construindo o direito dela de ter o reconhecimento da união, se for o caso, ou o contrário, de que ele convivia ainda, né, não tinha separação de fato, enfim. Então, esse conflito aí, esse é bem difícil, bem complexo. Lembrando também, aí eu trouxe aqui só de forma muito rápida, que o reconhecimento de uma união estável, ela tem o aspecto previdenciário, mas ela vai ter também um aspecto no inventário e partilha, que em regra a união estável, ela é a partilha, é a questão parcial, divisão para regime parcial de bens. Então, tudo aquilo que você adquiriu ao longo do casamento, ao longo da união, desculpa, isso vai ser partilhado igualmente, né? Então, tem repercussão, não é só... Às vezes as pessoas falam assim, eu vou reconhecer só para receber o benefício. Gente, não é. Uma união estável, ela vai ter repercussão em todos os aspectos, inclusive inventário e partilha, não tem como. Isso aí é algo indiscutível, né? E aí o valor da prova documental e testemunhal, é aquilo que eu já trouxe para vocês. A valoração da prova, ela sempre vai ter que estar presente na Constituição e na instrução do processo. Bianca, eu só tenho como fazer prova pericial, ninguém vai testemunhar, porque era uma situação, sei lá, outro benefício sem ser a pensão por morte, é uma situação de benefício em que ninguém me via, trabalhava só de home office, tá bom. Então você tem que explicar isso e pedir para valorar, já que você tem essa condição de construir o seu direito a partir dessa prova, né? Então, valoração da prova, guardem esse nome, é muito importante para vocês sempre debaterem. Gente, eu trouxe essa decisão, ela é grande, ó, tá vendo? Então, eu não vou ler, mas eu vou explicar ela para vocês, e eu vou, como já falaram aqui, acho que foi o Rubens que explicou para Elaine, que vai ficar disponibilizado, mas qualquer coisa eu falo o número do processo ao final, para vocês terem acesso. A gente tem hoje o protocolo para julgamento sob perspectivas de gênero. Todo mundo aqui conhece? Todas as pessoas já ouviram falar? A gente também já tem um protocolo racial do CNJ, né? Esse protocolo, ele não é uma legislação, mas ele traz como que o magistrado, que é imparcial, mas que tem a sua formação social, né? Dentro de uma estrutura que entendemos ser machista, entendemos ser conservador em alguns pontos, inclusive racista, né? A questão estrutural, vejam, estrutural,
como ele deve se portar em alguns julgamentos para não criar mais estereótipos de gênero. Então, eu trago o protocolo de gênero para vocês, porque como eu disse lá, mais no início da aula, ele tem sido muito aplicado na área previdenciária, mais do que na área civil até. Aplica-se muito na área penal, né? Porque na questão de violência doméstica, ele é mais, como se diz, ele já se fala sobre isso há muito tempo, tem a Lei Mariana Ferrer, da revitimização da vítima em audiência, enfim. Mas no civil não é tão aplicado, é muito difícil, a gente tem pouquíssimas decisões, tanto que acho que tem uma do Economia do Cuidado, que a gente usa em todos, é lá do Rio Grande do Sul, não aplica. Mas eu tenho visto o previdenciário dar uma crescente, assim, eu já vi aplicando em situação de remoção de serviço, na verdade administrativo, né, na Justiça Federal em específico, em remoção de servidor público, quando tem situação de violência, aplicou-se o protocolo, nessa questão que eu falei para vocês de concessão de aposentadoria por idade, aposentadoria rural por idade, e aí tem esse exemplo aqui para vocês, que ele é bem interessante. Ele faz o pedido de pensão por morte para reconhecer uma união estável. A moça era casada com o instituidor da pensão, eles separaram, e aí eles voltaram a conviver em forma de união estável. A condução do processo, em primeira instância, ela é uma assustadora. Ele é até grande, essa ementa, mas assim, você vai ler na ementa, você já entende. O acordo, então, você chora. O juiz, ele pergunta das relações íntimas do casal com ela, ele faz vários estereótipos de gênero aqui, colocando a mulher numa situação de que, assim, você separou, a união estável não existia mais. E aí, quando ela recorre, eles aplicam ali, ó, deixa eu ver se eu consigo, aqui, o protocolo, não dou conta de marcar, mas eles ali no meio tem. O protocolo para julgamento sobre a perspectiva de gênero, eles trazem esse protocolo para poder demonstrar que aquele método em que foi conduzido pelo juiz não é o correto. Então, na verdade, a dignidade dela teria sido ofendida. E aí ele traz detalhadamente tudo o que foi feito na primeira instância, em que o magistrado fez perguntas que geravam, fortaleciam o estereótipo, que nessa situação ela quer o benefício, então ela tem o direito, sim, de retornar a essa união a qualquer momento. Então, assim, é uma liberdade, gente. Lembrando, união estável, independente se é para previdência, se é para inventário, se é para o que for, só para declarar, está ligada à autonomia da vontade das partes. Isso é direito privado puro. Eu quero construir família com aquela pessoa. Então, assim, eu posso separar, posso voltar, e aí o difícil, como eu disse, é constituir prova para a gente poder trazer isso ao judiciário e ter um documento, transitado em julgado, declaratório, mas eu não posso, enquanto magistrado, constranger essas pessoas, né? Então, veja, esse precedente, ele é excelente, ele é bem recente, inclusive, deixa eu ver qual ano aqui, 2023, e ele traz detalhadamente, ele reconhece a união estável deles após o falecimento do instituidor. E o curioso nesse caso é que, desde o início, eu dei uma olhada no processo todo, ele, de fato, faz perguntas invasivas, sabe, gente? Assim, a senhora mantinha relação sexual com ele no fim da vida? Assim, isso quer dizer uma união estável? Não tem esse requisito, né? Então, ela responde não. Então, assim, a instrução do processo é péssima, não é uma instrução maravilhosa, só que por causa do protocolo e algumas provas que ela junta, constituiu-se a união estável após a morte, e ela conseguiu implementar o benefício e receber esse benefício, sabe? E aí é bem interessante mesmo. Eu acho que essa questão do protocolo é importante vocês estarem atentos, porque vai surgir em algum momento ele é ferramenta. Por quê? O CNJ também fez uma segunda resolução indicando que é obrigatório a aplicação do protocolo para julgamento de perspectiva de gênero. Então, assim, não é uma legislação, é um protocolo, mas ele deve ser observado nos casos em que há uma questão de estereótipo, uma questão de diminuição da mulher por causa da sua condição, e nesse caso, é claro, assim, é objetivo, não tem nem dúvidas de que é um show de horror esse processo na primeira instância.
E aí, eu vou depois disponibilizar isso para vocês poderem ter mais acesso. E aí, gente, eu acho que eu falei também um pouco mais rápido, mas eu queria só trazer uma outra questãozinha. E eu vou abrir para a gente fazer um debate, sabe? No final, eu gosto de dialogar para ouvir um pouco mais, alguma experiência. Por exemplo, essa do Rubens enriquece muito para a gente poder... Peraí, deixa eu achar aqui. Tá. Só uma última coisa. Sempre que vocês verificarem, é porque como é contra o INSS que a gente litiga, nos casos de concessões de benefícios, sempre que vocês verificarem qualquer tipo de situação em que possa ter ou mentira, ou uma declaração falsa que seja, nunca esqueçam de olhar para essa responsabilidade por má-fé processual. Nosso Código de Processo Civil, ele traz o princípio da cooperação, o princípio da boa-fé processual, o princípio da primazia da análise de mérito. A primazia de análise de mérito não é analisada no juizado, tá? Especial federal, a parte. Mas, assim, a gente tem que usar o Código de Processo Civil em tudo aquilo que a gente entender possível. Mesmo que o juizado, a gente brincou aqui no chat, é terra sem lei. Mas mesmo sendo terra sem lei, aplica-se o CPC de forma subsidiária. E, assim, a legislação do juizado especial federal, ela é muito pequena. Ela não, nem de longe, ela vai conseguir trazer procedimento de um processo inteiro, gente. Não tem como, não é impossível. O Código de Processo Civil, eu não vou saber quantos artigos aqui, mas ele é imenso. E mesmo imenso, a gente direto tem debate para constituir tese, temos que ir até o STJ, STF, para poder fazer STJ, para fazer uma análise de fato de qual é a interpretação, porque vai ter lacunas, e ainda mais que a sociedade, ela é dinâmica, né? A gente vive numa sociedade que muda muito, e mudou muito nos últimos 3 anos de uma forma, assim, surpreendente. Então, assim, não deixem de, sempre que vocês verificarem essa situação, vocês apontarem, juiz, aqui tem uma tentativa de má-fé. Por exemplo, se o Rubens vai lá, impugna o laudo e o perito continua afirmando com estigma e com uma situação de valoração da situação, fazendo juízo de valor. Há que se falar em uma possibilidade de má-fé e uma desvirtuação do que significa perícia. Quero que ela seja julgada imprestável. Veja, é a responsabilidade, má-fé processual não tem como. Eu não posso falar, né? E aí, claro que não vai ser configurada má-fé, tá, Rubens, nesse caso, porque a má-fé ela tem que ser bem mais comprovada, mas assim, você pode usar o argumento nisso que a gente está conversando aqui para você construir a sua tese. E é muito importante, ainda mais quando você litiga ali contra outras partes, né? Então, assim, eu acho que eu trago esse panorama geral, gente, para vocês, sobre a questão processual em si. É muito, muito, muito importante com que vocês sempre estejam muito atualizados. Esses artigos todos aí, eu vou, quando tiver disponibilizado, parem, quando for fazer uma ação, leiam um artigo. Esse 373, eu sou apaixonada por ele. Todos os meus recursos têm ele tem um tópico do ônus da prova, que aí eu demonstro como que aquela pessoa não foi capaz de constituir o direito, ou como aquele fato impeditivo alegado não afasta o que eu estou falando e desenvolvo essas teses. Então, assim, tenho trabalhado muito. Sobre o protocolo para julgamento da perspectiva de gênero, eu faço tópico específico, eu abro um tópico da aplicação do protocolo no caso em concreto. E pego os pedaços e faço. Então, audiência de instrução, se tem alguma situação de protocolo que é possível aplicar, vocês precisam estar 100% atentos, para poder impugnar, para poder usar em alegações finais, e abram tópicos específicos sempre, né? Na união estável em si, valoração da prova. Juiz, eu não tenho provas, eu tenho 3 provas testemunhais e não tenho tantas provas documentais. Ou então, as provas documentais que eu tenho, elas foram construídas de forma unilateral, mas essa declaração de amor para mim no Instagram, por exemplo, que eu fiz uma nota notarial, ela compõe as demais de forma unilateral, que junta, enfim. E aí vocês vão construindo isso em tópicos, e é uma estruturação de uma petição inicial
vamos falar para o professor Rafael fazer um curso de petição inicial para vocês, para poder organizar também, ou de petições em gerais, né, previdenciárias. Ela é muito importante para vocês poderem deixar o quanto ficar mais fácil, mais acessível a sua peça, em que o juiz lê e fala, poxa, me convenceu, né? Gere o convencimento dele, é melhor para todos nós, né? Todos nós ficamos muito mais felizes aí. E aí eu queria abrir um pouquinho aqui para a gente poder conversar um pouco, se alguém tem alguma dúvida primeiro, né? E conversar um pouco mesmo do dia a dia para eu entender, porque aí a gente pode, talvez eu possa inclusive trazer algumas ideias para vocês, para a gente poder... Não está encerrando, tá, gente? Eu ainda tenho alguns casos para contar, mas é porque eu queria mais dialogar. Ontem eu vim aqui com com a professora Carol, e só tinha uma aluna presencial, eu esqueci que era aí. Eu estava ontem aí. Você que estava aqui, Elaine? Pois é. Prazer em conhecê-la pessoalmente hoje pela aula. Parabéns, eu acho que a sua aula foi excelente. Sim, assim, de verdade mesmo, gostei muito. E eu acho que você trouxe tópicos assim que a gente aqui de São Paulo, eu pelo menos não advogo há tanto tempo, com relação a esses, enfim, o FENAGE, né, e tudo isso que eu realmente não conhecia. Eu acho que em Brasília talvez isso passe para vocês mais ventilado, né, a gente aqui tão distante desses órgãos, para mim é uma riqueza estar conhecendo tanto a professora Bianca quanto a professora Ana Carolina. Acho que é bastante interessante esse estreitamento, né, de saberes, né, porque eu acho que, querendo ou não, São Paulo é uma cidade gigantesca, mas quando a gente tem essa possibilidade de encontros assim para ventilar conhecimento, eu acho que todos ganham, né, e a gente principalmente. Queria agradecer, né? E eu tenho uma dúvida de um caso, é o seguinte, posso contar essa dúvida, doutora? Claro. Então, tem uma pessoa, ele é deficiente, né? Ele recebe LOAS, né? E aí o que acontece? Ele tem mais de 53 anos e o pai dele faleceu em 2010. O pai dele tinha uma aposentadoria. Mesmo passado tanto tempo, eu posso pedir para transformar, para que ele passe a receber a pensão desse pai? Eu faria o pedido no INSS. A pessoa tem deficiência? Tem deficiência. Foi em 2010, né? Tem 15 anos. O óbito foi em 2010. E como ele recebia LOAS, e no caso, esse pai tinha uma segunda esposa, um outro casamento, mas ela já faleceu também, né? Só que para essa pessoa, ele é bastante, como vou dizer, ele tem necessidades financeiras, ele tem necessidades, enfim, ele não pode trabalhar. Então, se esse benefício fosse trocado, como tem um abono no caso da pensão, seria melhor, né? Então, teria que fazer o pedido direto no INSS? Vale a pena. E aí você fundamenta, tu coloca como fundamentação em que ele recebia LOAS, por isso que não foi pedido anteriormente, né? E aí não dá para pedir de forma retroativa. É aquela questão, tem uma parte lá da legislação, quando faz o requerimento. E eu estou falando aqui porque, em questão de prescrição de ação, eu não sei se a partir do pedido você pode ingressar com uma ação judicial, sabe? Agora eu acho que ficaria complexo pedir direto judicialmente. Mas aí você consegue, eu pediria, né? Explicaria que ele é melhor, é mais benéfico para ele esse recebimento da pensão, considerando a morte, em que pese o óbito ter sido há muitos anos, mas que não foi requerido a longo prazo por causa do recebimento do LOAS, né? E aí, a partir do indeferimento, Elaine, aí é a questão, você tenta judicializar para tentar acessar, né? Porque é o melhor. Acontece bastante, assim, só que eu nunca vi de 15 anos, né? Eu vejo menos anos. Mas eu pediria, com certeza. E traria esse fundamento, né? Olha, eu só não pedi na época porque eu tinha um outro benefício, ou que ele não tinha ciência, acesso, como ele é uma pessoa com deficiência, né? Você traz também a questão do estatuto da pessoa com deficiência, porque o estatuto da pessoa com deficiência, ele garante uma questão de isonomia e tudo mais, então pode colocar nesse lugar também como fundamentação. A questão da isonomia, né? Sim.
Porque como ele teve acesso agora, te buscou para tirar dúvida, às vezes ele não conseguia ter esse discernimento naquela época, não sei, assim, algo nesse lugar, assim, eu tentaria. Ok, muito obrigada. Alguém teria algum caso, alguma coisa para trazer para a gente fazer um debate aqui, mesmo que... Professor, eu acho que eu tenho um aqui para trazer no âmbito de ônus, no âmbito probatório mesmo. Uhum. Professor, eu estou começando agora também. Na verdade, eu passei no exame da ordem e me formei em Direito em 2022. Só que como eu estava trabalhando no poder público, eu não podia exercer advocacia. Eu estava no cargo de secretário municipal aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Aí eu ativei a ordem agora, no ano de 2025, e estou começando a me aventurar na nossa profissão por excelência, que é a advocacia, né? E tenho me Sim. identificado com o previdenciário, não à toa, estou fazendo esse curso aqui para ir se aprimorando. Eu tenho um outro caso aqui, professora, que envolve BPC Loas. A pessoa é esquizofrênica, ela tinha BPC Loas concedido em 2015. Em 2019 foi suspenso, foi cessado, porque o INSS identificou uma suposta irregularidade, que ela passou a receber acima de um quarto salário mínimo. Mas, em verdade, eu percebi que essa pessoa que tinha supostamente violado esse teto, que é o irmão, já não morava mais em casa. Só que para ingressar com uma ação judicial e pedir o restabelecimento, e também, inclusive, o valor retroativo que ela deixou de receber, eu preciso ter as provas, né? Constituir essas provas. E, então, eu estou indo atrás dos prontuários médicos e do histórico também do CAD único dela. Eu pedi para a prefeitura o prontuário médico dela, porque ela até hoje, inclusive, ela faz acompanhamento no CAPS, que pertence ao município. Pediu o prontuário médico pela Lei de Acesso à Informação, pela LAI. E a LAI, ela está regulamentada no município, inclusive foi na gestão que eu estava que nós fizemos essa lei regulamentando com eles de perto, que nada mais é do que repetir os mandamentos da lei federal, né, que é da 2.527 de 2011, no município. E o município ele fez decreto estipulando ali como que seria esse acesso e como que seria o fornecimento. E uma das maneiras de pedir é por qualquer meio legítimo, inclusive por telefone. Mas eu pedi por e-mail. Eu acompanho a senhora nesse sentido de registrar tudo, né? Então eu pedi por e-mail e a prefeitura respondeu falando que ela só processa pedido de acesso à informação e desconsiderou o prontuário como uma informação. E pela lei de acesso à informação, me parece que o prontuário médico é uma informação que foi produzida pelos órgãos públicos, é particular e quem está pedindo é a própria interessada. Então não há de se falar em sigilo também em cima desses dados. A prefeitura negou e aí eu acabei de impetrar uma unidade de segurança. Aqui no juízo local, ele não concedeu a liminar e disse que a prefeitura não negou a informação, que ela só me deu o caminho de como acessar essa informação. Na verdade, a prefeitura desmembrou o meu pedido de acesso à informação, falando: olha, isso não é LAI, você precisa passar em 2 secretarias, precisa levar documento com firma reconhecida, etc, etc. Aí distribuí pela manhã agora uma grave sumida dessa unidade de segurança. Então, eu não sei se contribuiu, professora, mas é só compartilhando o desafio para reunir documentos Perfeito. poder restabelecer um benefício. E nesse caso você podia ter feito uma antecipação de prova, né? Que é um instrumento preparatório para a ação, por exemplo. Mas o mandado de segurança também é correto. Mesmo contra o poder público, cabe, professora? Cabe, sim. Que interessante. Sim, acontece bastante, principalmente em relação à entrega de documento. Nesse caso, você quer acesso ao prontuário, né? Você quer acesso a um documento. Então, não seria equivocado você ingressar contra o poder público, aí tem que ver o município, colocar ele no polo passivo, e é um procedimento preparatório. Você não vai fazer ainda o pedido da ação, depois que você tiver acesso, você tem um prazo, né, pelo CPC para você trazer a petição inicial, porque aí vai ser a partir da sua do acesso aos documentos. A questão toda aí é que é interessante, né, como eles criam a dificuldade, trazem a burocracia de uma forma complexa, veja, assine firma em 2 vias, vá lá para conseguir ter o acesso a um documento que é público, e aí o juiz fala que não está negando. É porque a negativa não vem só pelo não, né? É que esse o grande problema. O juiz ele tem interesses políticos aqui, é muito claro. E aí quando ele vê uma petição de um ex-secretário... Oi? Desculpa, professor, mas não seria uma dúvida, não seria nesse caso a possibilidade de um habeas data? Pode ser também um habeas data, que é para acesso à documentação, não é? Sim, sim. Só que é porque nesse caso específico, como a LAI,
que acontece? A opção pelo mandado de segurança também não é errado, porque a lei, ela garante o acesso pela via administrativa, entendeu? Então, não deixa de ser um direito líquido e certo também. Mas um habeas data também poderia dar certo. Ele não é tão utilizado, né? Mas é um bom instrumento, eu gosto, quando tem essas negativas. Mas a antecipação da prova, você já está instruindo o seu processo, por exemplo. Entendeu? Que aí é o artigo. Eu fiquei nessa dúvida também, mas aí eu acabei optando pelo mandado de segurança porque eu tinha visto um reexame necessário, especificamente idêntico ao meu caso, que a pessoa tentou, o prontuário médico não conseguiu, e ela conseguiu esse reexame necessário, ela conseguiu só com o mandado de segurança que ela impetrou. Sim. E analisando outros julgados aqui de São Paulo, o pessoal está seguindo pelo mandado de segurança, mas fiquei em dúvida se caberia um habeas data ou não. Ô, professora, interessante essa questão da produção antecipada de provas, que eu tenho uma ação nesse sentido também. E aqui em São Paulo, pelo menos, eu não vi tantas ações, pelo menos não na minha comarca. E aí, quando eu fiz essa ação, que é uma ação especial, né? Sim. O juiz ele deu um despacho de procedimento comum, pedindo para apresentar contestação sobre pena de revelia, etc. e tal. Eu tive que apresentar embargos. Aí eu apresentei embargos, essa decisão, despacho inicial dele, né? E ele acolheu, corrigindo o rito. Então, é até meio estranho aqui no município falar dessa ação também. Mas foi no âmbito privado de uma outra situação. Não, e veja, se você não está atento que é um procedimento de fato especial, ia passar. Às vezes a pessoa está ali com um monte de processo e acaba, vou fazer a contestação aqui para poder encaminhar, né? E é comum os juízes confundirem os ritos especiais, sabia? É muito comum. É, inclusive, triste, na verdade, né? Porque aí a gente fica meio decepcionado, mas é comum. Muitas vezes a gente... Aí não foge um pouco ao tema, mas vocês já ouviram aquelas ações do superendividamento? Que tem um decreto, que traz todo um procedimento especial? No Distrito Federal a gente não consegue, de jeito nenhum. A gente faz um monte de ação nesse procedimento, pede para aplicar, e eu juro para vocês, eles ignoram completamente, porque o superendividamento, na verdade, é um pedido de parcelamento, né, para sem tirar juros, recompor, enfim. E aí tem um passo a passo no decreto, eles não aplicam, eles aplicam como se fosse procedimento comum, de reconhecimento de abusividade do CDC, sabe, enfim. A antecipação de provas é isso também. Assim que saiu o CPC, em 2015, eu fiz uma antecipação de provas para poder entrar depois com uma ação indenizatória. O juiz fez isso, Rubens. Ele me intimou, e ele trabalhou no processo, e como era muito recente a publicação do Código de Processo Civil, mesmo a gente solicitando para aplicar, que era né, preparatório, era toda essa situação, ele simplesmente ignorou, a gente foi, e aí eu fui levando o processo, porque eu precisava ter acesso ao vídeo e tudo mais, enfim, só que hoje em dia é mais comum na área civil, nas varas cíveis é mais comum. Só que é isso que eu trouxe para vocês hoje na aula. Esse é um instrumento que vocês podem usar até na área previdenciária, processo civil, gente, previdenciário, não é? Ou não é? É processo civil. Então, dentro do direito administrativo, ó, o Rubens compartilhou aqui com a gente, todo mundo que estiver olhando aí, a decisão, né, Rubens? Compartilhei só um trecho dele acolhendo os embargos só, professora, arrumando o rito em relação à produção antecipada de provas. Legal. E isso é importante, tá vendo? Como é importante você saber o Código de Processo Civil e acompanhar, você vê os procedimentos. Muito legal, Rubens. É interessante. Enfim, mas aí é isso. E vejam, todos esses artigos aí que trazem possibilidades das provas, e aí é por isso que eu falo desde o início, a nossa criatividade enquanto advogados, ela é essencial. Essencial. Ontem eu estava conversando com a Elaine aqui, alguns casos, né, Elaine? E aí a gente vai... E assim, gente, não existe certo e errado. Ah, mas aí, professora, isso. Ah, mas meu colega... Gente, a gente vai construindo e tendo as ideias dia a dia, sabe? E às vezes eu tenho uma ideia hoje, amanhã eu tenho uma ideia diferente. Em relação à aplicação de procedimento, aí realmente é a gente estudar, conhecer o procedimento e brigar, né? Veja, Rubens não desistiu. Fez os embargos de declaração e o juiz falou, realmente, Rubens... E que bom que acolheu os embargos, né, Rubens? Porque eu vou falar, magistrado não gosta de embargo de declaração, não. As pessoas usam muito, né, que é uma ferramenta, mas ao mesmo tempo muitas vezes é necessário, porque a gente é parcial, né, gente? A gente é parcial, a gente quer que o direito do nosso cliente seja emplacado, então, de fato, a gente que tem que cobrar essa aplicação da legislação correta, enfim. Bianca, posso trazer mais um caso?
Claro, fica à vontade. Deixa eu te dizer, eu estou com um pedido de um empresário para aposentadoria. Na verdade, o que acontece, tá? Ele fez, teve a remoção de câncer de pele e fez uma prótese de quadril. Só que eu fico insegura se eu peço invalidez ou PCD. Como é que eu faria? Qual que é a diferença dos dois pedidos e como é que eu faço esse PCD? Porque, na verdade, ele pode trabalhar, porque dentro de uma empresa, invalidez, eu tenho medo que, de repente, seja usado contra ele, que ele não possa mais gerir a empresa. Mas ele está com a mente, claro, ele é capaz, né? Então, não seria melhor pedir o PCD? E como é que eu faria esse pedido? Olha, primeira coisa a gente precisa de uma análise médica, né? Tá. Porque, assim, a pessoa com deficiência, ela tem que estar naquele rol da OMS, então tem que ver o que, de fato, ele consegue, né? Se ele consegue se enquadrar nisso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é pedir uma análise médica. Se o médico falar assim, olha, ele é inválido fisicamente, mas ele não é inválido intelectualmente, isso tem que estar escrito também, porque sim, essa sua impressão é correta. Se você tem, então, uma invalidez, ele com certeza vai ser aposentado, assim. Empregador nenhum vai ficar com uma pessoa que tem um laudo de invalidez, porque depois é prejudicial para ele também, entendeu? Exato. Então, na verdade, ele é o dono da empresa, ele é um empresário. Mas ele é um empresário, tá. Mas a minha insegurança está que esse pedido, tanto é que foi pedido e a gente não entregou a documentação, porque eu falei assim, eu repensei, falei assim, e se isso reflete, de repente, na impossibilidade dele conseguir continuar gerindo a empresa? Então, se o PCD não seria melhor, né? Porque ele tem o direito, ele está dentro das características. Eu acho que você pode fazer esse requerimento para reconhecer a pessoa como deficiência e ter os benefícios para isso. Porque, assim, como ele é um empresário, eu não acho que para a empresa ele vai ter prejuízo, entendeu? Para a empresa, assim, a invalidez, né? Só que, por exemplo, se ele conseguir algum cargo comissionado, se ele conseguir alguma outra questão, ele não vai poder, entendeu? Tem impactos futuros, eu entendo. Não para exercer a atividade como empresário, só se tiver alguém que alegue, peça interdição, enfim, sei lá, mas acho muito difícil. Mas você entendeu um pouco, assim? Porque se a gente declara invalidez de agora, ele pode ter prejuízos futuros. Eu também acho. Então, seria melhor reconhecer a pessoa como... Reconhecer a deficiência dele, aí é questão médica, puramente. E aí você faz esse pedido, encaminha certinho pro órgão, explicando que ele é uma pessoa com deficiência, em verdade. Que não gera invalidez, mas ele tem as limitações por causa da deficiência, né? Ok. Né? Que aí realmente vai ter que dar... E é bom, Elaine, dar uma olhada no Estatuto da Pessoa com Deficiência também, dar uma olhadinha certinho, porque como é uma legislação que a gente não lê todo dia, igual o CPC, só dá uma revisada para ver se tem alguma coisa a mais que talvez você consiga usar nesse caso, e faz o requerimento com o atestado médico, laudo médico, relatório. Tá. Entendeu? Uhum. Pois é, gente, então... Muito obrigada, viu? Acho que foi um pouco rápido. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Mas eu encerrei aqui as questões que eu queria trazer para vocês. Deixar aqui meu número e meu Instagram. Professora, eu te agradeço pela aula, muito rica a sua aula, e pela abertura também para a gente poder compartilhar alguns casos. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Já anotei aqui e grifei com amarelo sobre a valoração da prova, já pensando nos recursos futuros, anotei todas as suas dicas. E já vou seguir a senhora aqui também, no Instagram. Obrigado mesmo, professora. Gente, eu agradeço vocês, né? A gente trouxe aqui esse panorama geral, falamos um pouco da questão das fraudes. Obrigada, Rubens, Elaine, obrigada, Vasti, as demais que talvez não trouxeram, não compartilharam aqui, mas que ficaram presentes aí. A gente acabou um pouquinho mais cedo, que aí eu também falo um pouquinho rápido, né, gente? Mas... Não, foi tudo perfeito, assim, deu para... Achei a aula excelente mesmo. Obrigada. Mas é isso, na extensão da aula, inclusive, em relação das questões processuais, dúvidas, eu estou muito à disposição, porque, gente, a advocacia ela é dura, eu acho que em São Paulo,
não deve ser algo tão simples, né? Até porque Brasília é um mundo muito diferente, então venho de Brasília daqui, advogo muito em Brasília, temos alguns processos aqui, mas é na Justiça Federal e não é previdenciário em si, todos, são poucos aqui que a gente advoga aqui para o sindicato do Sinasef, que é o sindicato dos servidores do IFE, do Instituto Federal. Então, exato, do técnicos profissionais. Não estão aqui comigo, inclusive, trabalha comigo, mora aqui em São Paulo, então a gente advoga aqui, mas muito nessa área da Justiça Federal, e pelo menos a princípio, como são matérias de direito, eu não tenho tanta dificuldade, mas eu vou falar para vocês, assim, São Paulo é um mundo muito grande, né? Então, até Rubens falou aqui, lá na região dele, em relação a como que faz, magistrado, tem interesse político, então é um desafio diário a advocacia, mas é um desafio que dá gratificação para a gente, né? Baxi agora está começando a advogar, está vindo, então é importante vocês trocarem ideia, usem a OAB, eu sou conselheira seccional lá na OAB do Distrito Federal também, então assim, é um lugar de network muito bom mesmo, e esse curso, ele é previdenciário, vocês tiveram uma boa profundidade no previdenciário com o professor Rafael, mas trazer outros profissionais, como Carol Direito de Família, para vocês entenderem a parte de união estável mais aprofundada, essa parte de processo hoje, amanhã a parte de controle e compliance, vai enriquecer muito vocês, muito mesmo, e aí eu agradeço a todas que ficaram aqui, a todos também, e muito obrigada, gente, eu fico à disposição. Agradeço a Vanessa, não sei se ela está ouvindo a gente aqui, que super me aguentou, que eu mandei o slide, também o pessoal da equipe aí técnica que veio aqui me ajudar, porque eu levei uma surra na tecnologia hoje aqui. E é isso, pessoal, fico à disposição, tá bem? Professora, eu Oi. fiz uma pós aí no IDP de Brasília, em Direito Legislativo. Preciso ir buscar o meu certificado aí, físico. Quando eu for, se a senhora permitir, eu passo nos escolas para tomar um café também, viu, professora? Com certeza, sejam muito bem-vindos. Quando vocês forem a Brasília, podem mandar mensagem. A Carol, ontem ela falou sobre o IBD FANDEF para vocês. A gente faz parte desse instituto lá também, a gente apresenta o pessoal. É um bom lugar para network também. Vocês fiquem bem à disposição. Depois eu quero acompanhar, porque eu acho que para a gente, esses institutos, realmente a gente tem que fazer troca de informação, né? Eu achei excelente, Elaine. Elaine, é muito bom. Por exemplo, vocês já ouviram falar do Jailton Lopes, professor de Direito de Família? Não. Ele é ex-juiz, ele pediu exoneração para dar aula. Ele é especialista em Direito de Família. Ele faz parte do nosso instituto lá no DF, entendeu? A gente dialoga com ele, assim, é bem legal. Então, esses institutos, no caso de Direito de Família, né, previdenciário, eu não sei se tem, eu conheço lá a Associação de Direito do Trabalho, que aí tem uns previdenciaristas lá que participam. O previdenciário, eu não sei se tem uma associação em si que faria parte da sociedade civil. Mas a gente pode procurar também, São Paulo é tão grande, né? Procurando e descobrindo, a gente fala para vocês, porque essas instituições de especialidades, elas nos ajudam muito nesse network. Aí eu falo para vocês com muita tranquilidade. O network, ele é excelente, excelente mesmo. E para conhecer gente, tirar dúvidas da prática do dia a dia. Assim, às vezes a gente, né, poxa, imagina, eu tirar dúvida com um juiz, que coisa boa, que coisa maravilhosa, porque aí eu já consigo entender até o fundamento contrário para colocar numa ação, uma eventual situação. Então é bem interessante mesmo. E se alguém tiver em Brasília, como o Rubens falou, que vai lá no IDP é uma grande faculdade em Brasília, né? Gilmar Mendes, que é o líder do Instituto, e lá em Brasília ele está bem. Eu não formei lá, eu formei no CEUB, mas hoje o IDP ele é referência lá para todo mundo mesmo. E tem bons cursos lá também. Lá também é um bom lugar para fazer cursos também. E professora, é isso. A senhora comentou do networking, quando eu ativei a ordem e entrei lá no site da ESA, a Patrícia Vanzolini tinha um vídeo falando para usar a estrutura da ESA, né? Porque hoje é difícil você despachar pessoalmente, etc e tal, e o espaço da ESA é bacana para desconectar com os professores, como essa oportunidade com a senhora. E aí eu dei início no curso de pós em processo civil na ESA de São Paulo, e está sendo muito bacana, assim, porque os professores da ESA são super renomados, né? Pelas senhoras professoras que estão aqui no de previdenciário, mas com os próprios doutrinadores, tipo Gilberto Bruschi. Quando eu fiz o embargo, eu usei o livro dele,
que ele Legal. fala sobre os recursos, e tirei dúvidas com ele também, porque conheci na pós aí da ESA de São Paulo. Então, fica aí uma sugestão também do curso de pós em processo civil da ESA e os cursos, que esse network é bem importante, né, professora? Está sendo enriquecedor, assim, essa caminhada, esse início. Não, e se você estabelece uma relação de proximidade com ele, ele vai lembrar que você é um cara interessado e que, né, tá sempre ali buscando a técnica, ele pode, inclusive, te indicar cliente em algum momento também. Acontece. Aqui nesse curso, quem me convidou, eu conheço o Rafael pelo Danilo Porfírio, que amanhã vai dar aula para vocês. Ele é maravilhoso. Ele foi meu orientador de monografia da faculdade. E a Que gente virou, legal. entendeu? Eu cheguei nesse curso por conta do Rafael também. Eu fiz um curso anterior na ESA sobre direitos bancários. Aí depois, quando eu vi que tinha esse curso, eu me interessei também e vai se conectando, né, professora? É isso. Então, assim, tem pessoas que você vai conseguir criar uma boa rede e tá tudo bem. E eu sou muito amiga. E o Danilo, ele é gerente jurídico de Guarulhos agora. E ele dava aula no IDP também. Ele deu aula, conversa amanhã com ele. Fala que você fez a pós no IDP e tudo. Ele deu aula anos no IDP. Ele é do direito privado, ele dá direito consumidor, contratos. E ele foi meu orientador. E na época eu fiz orientação em direito de família, veja, assim, nada a ver com o que eu trabalhei, mas é isso. E aí a gente foi constituindo relações também. Ele também, a Carolina também conhece ele, e aí a gente tem essa ponte aqui em São Paulo, que foi muito bom. O professor Rafael nos convidou e a gente ficou muito feliz em vir aqui estar com vocês. Legal, obrigado, professora. Obrigado mesmo, foi um prazer. Obrigada, gente. Então eu vou encerrando. Se alguém Vasti quer falar alguma coisa? Só quero agradecer só. Para mim foi uma oportunidade excelente. Eu estou bem satisfeita. E é isso. Desejo sucesso. Mais sucesso profissional para você também. Muito obrigada por você vir, estar aqui. Parabéns pela força de querer, né, fazer a escolha de voltar a advogar, voltar a cuidar aí da questão profissional. É importante a gente sempre, e assim, obrigada por compartilhar também o seu momento, sabe, Vasti? Esse acolhimento entre nós, ele é muito importante, porque, como eu disse, a gente é muito responsável pelo direito do outro, né? A gente precisa sempre estar bem, a gente não pode ligar para o cliente e falar que está chorando, né? Não tem como. É verdade. Tem que engolir o choro e ir para cima. Mas temos que nos cuidar também, essa parte é muito importante, a gente sempre está se cuidando, e lembra disso que eu te falei, é um exemplo, se você for advogar e ver que o cliente, para não deixar de pegar o cliente, de fechar o contrato, faz essas cláusulas no contrato para resguardar a sua saúde mental, para você poder ter uma linha de limite, sabe? Ainda mais que você está no início, você já coloca isso como método de atuação. Sim. E aí você fica resguardada também. Vou fazer isso, sim. Muito obrigada, viu? Por nada. Isabela, Thiago, querem falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Gente, então tá bom. Elaine, tem mais alguma coisa para trazer para gente? Não, só agradecer mesmo. Você foi uma pessoa que assim realmente se destacou e eu agradeço mesmo. A aula foi excelente. Obrigada, viu? Um abraço. Beijo, gente. Ó, tchau. Tchau. Tudo.